Bem-vindo mais uma vez ao curso de Desenvolvimento Criativo na Unreal Engine, curso voltado para o aprendizado dos recursos audiovisuais da Unreal. Meu nome é Alexandre Ferreira, sou instrutor parceiro autorizado pela Epic Games e na aula de hoje vamos finalizar o environment do nosso templo, adicionando props finalizados e editando assets, além de editar a cena, priorizando a harmonia definida na pré-produção. Sem mais delongas, vamos começar. Bom, com o nosso projeto aberto, vamos aqui no Quick Add, no submenu Fab. Aqui vamos pesquisar por dois assets a princípio. O primeiro vai ser o African Slate Query. Esse aqui, clicamos nele e vamos adicionar ao projeto. E também o asset Ancient Ruins. Tem muitos, então vamos filtrar aqui o preço, colocar aqui grátis. E vamos pegar esse aqui. Adicionar também ao projeto. Então, só que ao tentar adicionar ao projeto, ele não tem para 5.6, ele só tem para 5.4 e 5.5. Isso é fácil de resolver. Tá? Vou adicionar ele para 5.5, que é a versão mais atualizada, e vamos adicionar ao projeto. Ok, vamos falar sobre migração. Basicamente, a gente tem dois projetos. Tem o projeto A e o projeto B. O projeto A possui o asset que queremos, tá? Que não tem ainda no projeto B. Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai migrar os assets do projeto A para o projeto B. Migração basicamente é isso. De uma forma que não é importando, tá? Existem regras próprias para migração. Então, esse aqui é o meu projeto B, que é o projeto da 5.6. O que a gente vai fazer? A gente vai na pasta do Content Browser e clica com o botão direito nela e pede para expor ela Show in Explorer. Expor ela no Explorer do Windows, tá? Pedindo para expor ela no Explorer do Windows, nós vamos copiar o endereço aqui em cima. Então, uma vez copiado o caminho, você vai no projeto A, que é o projeto que tem os arquivos do nosso interesse, vai na pasta do arquivo, no projeto A, clica com o botão direito e clica em Migrate. Ele vai dar toda a lista de assets que possui essa pasta, que estamos querendo migrar, damos OK. E aqui em cima, nós colamos o caminho do Content Browser do nosso projeto de destino, do nosso projeto B. Quando você cola, é só você selecionar pasta e ele faz a migração. Bom, ok, agora vamos verificar aqui os assets. O Ancient Ruins já está aqui, tá ok. E o outro foi o African. Ele vai estar aqui na pasta Cine Query. Já tem alguns assets aqui, eu já baixei e aqui podemos visualizá-lo. Ok, como eu havia falado quando fizemos a pré-produção dessa cena, o ideal é que o mais comum que você vai lidar com esse tipo de produção é a confecção desses assets sendo feita pela equipe. Tá? Ou contratando alguns artistas que vão fazer esse tipo de confecção. Isso mesmo levando em conta objetos escaneados, né? Mas nada impede também que se utilizem assets que consigam suprir o que foi definido na pré-produção. Também é um cenário comum. Aqui, no caso, a gente vai usar praticamente 100% asset, menos o robô e algumas outras estruturas que vamos fazer aqui também na mão, tá? A gente vai ver isso, até para agilizar os processos também e dinamizar mais o que tem que ser ensinado, né? Mas com o que você já aprendeu até agora no curso, você já consegue também fazer uma modelagem usando o modeling de estruturas semelhantes aqui às que vamos trabalhar agora, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar com a parte orgânica da nossa fase. Então, eu vou trazer aqui todas essas pedras, vamos colocar ela numa biblioteca aqui, expandir essa biblioteca que já existe. Nós já podemos aqui remover todos esses assets. Eu recomendo também que você faça uma cópia desse level para você ter a pré-produção sempre à mão quando precisar consultar. Não tem mistério, é só selecionar o level aqui e apertar Ctrl C, Ctrl V. E aqui a gente tem a parte 3, salvar tudo. Já conseguimos entrar nela. Se acontecer de você entrar no level e não aparecer nada, devido a esse Word Partition, ele tende a descarregar para ficar mais otimizado. Quando você entra e caso você queira trabalhar em algumas áreas específicas também, você não precisa carregar tudo. Então você vem aqui o Windows, Word Partition e vai no Word Partition Editor. Então aqui, nos distanciando, a gente consegue aqui, selecionando de fora a fora, clicando com o botão direito, carregar a região, a gente consegue carregar tudo novamente, ok? Então o que a gente vai fazer agora? Primeiro vamos criar a nossa biblioteca e depois vamos começar a adicionar os props orgânicos, as formações rochosas e depois as plantas. Bom, então a partir daqui eu começo a criar
A biblioteca, eu trago os assets de pedra para cá e basicamente os distribuo. E adiciono o material de terreno ao landscape. Já demonstrei isso também em algumas aulas passadas. E a partir daqui eu começo a fazer a blocagem final, substituindo os placeholders das estruturas rochosas pelas rochas finais. Então eu começo espalhando pelo chão algumas rochas e depois vou substituindo as paredes. Então eu vou acelerar aqui porque não tem por que eu ficar explicando o que eu estou fazendo. Basicamente é isso mesmo, as substituições. São ações autoexplicativas, mas eu vou deixar aqui para vocês entenderem aí a lógica da substituição. Se você vem acompanhando os nossos vídeos, você já notou que o conteúdo aqui do canal vai direto ao ponto, sem firula nem enrolação. Aqui é um canal feito para quem quer de fato aprender Unreal, não só um conhecimento específico sem contexto. Também não divulgamos produtos paralelos. Com isso, peço sua ajuda para fortalecer o canal. Apenas clicando no like e se inscrevendo, você ajuda bastante o canal a crescer e espalhar o conhecimento da Unreal com cada vez mais qualidade. Então, por favor, deixa o like, se inscreve, compartilha e bora voltar para a aula. Estamos agora no level da modelagem do robô gigante que fizemos nas aulas anteriores e agora vamos levar o robô para o outro level. Então eu vou selecionar ele aqui, segurar Ctrl e Alt, ok, vou colocar ele aqui numa pasta, final robot, tenho certeza que eu estou só levando ele mesmo, isso, vou dar um Ctrl C na pasta, basicamente é isso, vamos voltar lá para o nosso level do templo, e aqui no templo 3, salvar, e vou dar um Ctrl V, então o robô ficou um pouquinho distante, fazer ele mais para próximo, virar ele, agora sim, ele está um pouquinho menor também do que o placeholder, crescer, opa, o meio mais tranquilo aqui de alterar a escala do nosso robô, ainda aqui em Modeling, vamos em
X4, Transform. E aqui eu vou colocar por 3. Deixa eu comparar aqui com o robô aqui atrás. Eu acho que ele é ainda um pouco maior, então 4. Acho que 4 vai ficar legal. Talvez um pouquinho menor, 3.5. Aqui eu vou dar um complete e bake transform, tá? Vai dar um bake aqui em todas as peças e já transformamos o nosso robô. Agora nós vamos isolar as partes do nosso robô para a gente deixar ele nessa pose aqui. Vamos articular mais essa estrutura dele. Vamos prender ele um pouco mais e a gente vai transformar aqui cada parte dele em um grupo, tá? Então eu vou segurando o Shift, vou mover ele para tirar daquela parte do level para facilitar na hora de fazer a seleção. Aqui e aqui eu vou selecionar com Ctrl e Alt, colocar ele aqui bem de frente. Vou selecionar no Ctrl e Alt o braço, aqui vai ser um grupo. Vou selecionar o outro braço, que vai ser outro grupo. Ctrl G. O antebraço, o braço e a ombreira também serão outro grupo. E assim por diante, até completar toda a estrutura. Bom, beleza, separados os grupos, eu vou aqui selecionar todos e vou levar de volta para frente do tempo. Aumentar aqui um pouquinho a velocidade da câmera e segurando Shift, nós trazemos aqui novamente. Então, o que que vamos fazer? Vamos posicionar aqui o robô numa posição semelhante à do placeholder. E para isso, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode temporariamente mover o pivô, para ele não ficar fixo. Então, eu vou selecionar essas partes aqui, o braço, e com todo mundo selecionado, eu seguro o Alt e clico com o botão do meio e arrasto até aqui embaixo do tórax. Eu vou inclinar ele para frente um pouco aqui. Agora vou pegar essa perna aqui, selecionar o inverso, de novo, Alt, botão do meio, eu consigo editar o pivô, vou posicionar ele bem aqui, que eu consigo rotacionar a perna na área da canela. Vou trazer o pivô também para cá, bem aqui para articulação, e vou rotacionar aqui também, aqui a mesma coisa. Dessa vez aqui eu vou abrir também um pouco a perna, vou levantar aqui um pouquinho mais alto, eu vou mudar aqui para local, facilita, e aqui também. E aqui mais uma vez eu vou acelerar, mas mantendo a imagem em tela para vocês entenderem o que está acontecendo. E basicamente eu estou recriando a pose do robô na nossa versão final. Então você vai notar aí que as pernas acabaram ficando bem pequenas. Ao propósito, eu aumentei a escala delas. Nesse momento aí a gente tem que trabalhar em prol do ponto de vista da cena, da perspectiva. Então mesmo que a princípio o robô tenha ficado harmonioso com relação à estrutura dele, mas aqui o take pede que a gente faça esse tipo de manuseio em prol de uma melhor percepção para a cena. Então eu acabei esticando mais aí as pernas e além desse reforço anatômico também, a gente mais tarde vamos explorar outros reforços com relação à iluminação. Beleza, finalizamos aqui a posição do robô. Ele ficou com a tonalidade bem mais escura, o que vamos mexer depois, não tem problema, para acertar mais. E
Só que o que vamos fazer agora é a substituição aqui dos props do templo, tá? Então vamos colocar aqui as ruínas baseado no asset que pegamos. O asset em questão é esse aqui, o Ancient Ruins. Então, o que que acontece? A estrutura, as estruturas aqui do asset de ruínas, elas têm essa tonalidade muito vermelha, que não é o ideal para o que queremos fazer, tá? Então, a gente vai fazer uma ediçãozinha na textura deles, no material também, para ficar com uma tonalidade semelhante aqui ao material do nosso placeholder. Então, eu pego o código da cor lá no material, eu vou aqui no material do meu asset. Eu dou 2 cliques aqui para ele abrir o material. E aqui ele abre já no novo editor do Odyssey. A gente vai em Texture Details, na abinha Texture Details, pesquisa por Saturation. E aqui a gente vai colocar uma saturação de 0,1. Ele vai ficar cinza, ok. E agora a gente vai lá no material, e aqui no Base Color, a gente vai puxar o espaguetinho, e vamos aqui na opção de Blends. E aqui, quem é familiar com o Photoshop, que tem um Blend Mode, e outros programas também de edição também tem Blend Mode. E a gente vai aqui no Overlay, vamos trazer um vetor 3, vamos colocar a nossa tonalidade lá que pegamos do Placeholder, colocamos aqui no Blend, e agora vamos ver, ele ficou com essa tonalidade semelhante aí a nossa escolha de paleta de cor do Asset, com todos os detalhes, né? Preservando todos os detalhes aí de ranhura e demais detalhes da estrutura. Então, misturando aqui com as cores do cenário normal, ele vai ficar alaranjado mesmo. Mas se a gente apertar Ctrl E, a gente vai ver que ele ficou naquela tonalidade de cinza, que é isso que a gente quer. Uma coisa legal aqui é que podemos editar múltiplas texturas de uma vez só, usando um sisteminha aqui, que eu vou explicar agora, com todas as texturas selecionadas que a gente vai editar. Clica com o botão direito, então você vai em Asset Actions e Edit Selection em Property Matrix. E aqui a gente consegue filtrar Saturation e colocar de uma vez só todas para 0,1. Beleza, feito isso, salvamos todas as alterações. E agora todas as texturas ficaram cinzas. Conseguimos editar agora diretamente os materiais. Já o material não dá para a gente fazer esse tipo de edição mais rebuscada. Eu vejo aqui que o asset não é tão otimizado. Ele não está usando instâncias, ele está criando um para cada. Então o ideal era que depois você faça uma refatoração e converta em instâncias, como eu já expliquei também em aulas anteriores. Mas por agora, basta fazer aquele esquema mesmo que eu tinha falado. A gente pode até deixar aberto o material que já editamos, para ele servir de referência. Você pode pegar aqui tanto o vetor 3 quanto o overlay, dá um Ctrl C, dá um Ctrl V aqui e só pluga a textura em base e a saída no Base Color. Bom, então eu fiz aqui a biblioteca dos assets aqui para as ruínas do templo e agora vamos fazer a substituição.
Ok, improvisamos aqui com relação ao tempo. Eu escalonei aqui algumas coisas para ficar com um visual interessante. Eu acho que pela distância aqui dos prints ele tá ok. Aqui fica um pouco mais próximo, mas depois vamos melhorar essa iluminação também. E a gente vê o braço também caído aqui. E agora está na hora de substituir os mesh do PCG das folhagens, tá? Então vamos a um asset que eu já tinha baixado, que era um de plantas. Eu vou pesquisar aqui por tree, static mesh, é esse. E aqui a gente vai pedir para exibir na pasta. Aqui a gente tem árvores meio que multicoloridas, só que para esse tipo de vegetação aqui, eu acredito que é mais interessante árvores que não têm um ambiente frio, né? Então eu vou aqui no PCG, no graph do PCG, ele tem apenas um static mesh por enquanto, mas a gente vai adicionando mais e eu vou substituir esse daqui por essa vegetação aqui. Essa aqui, para começar. E vamos adicionando mais alguns também. Eu vou minimizar para facilitar a visualização. Eu vou adicionar mais um. Na verdade, eu vou adicionar mais três. E aqui, vou escolher essa árvore aqui. Esse dois vai ser essa, mais torta. E o index 3, essa aqui. Vou ver lá no level como é que tá. Ainda tô achando elas muito coloridas. E a densidade delas também não tá muito alta. Vamos deixar elas mais densas aqui. Vamos aqui no sample. E aqui no point extend, ele tá com o bound de cada uma árvore muito alto. Então eu vou reduzir isso aqui para, ao invés de 100, vai ser 10 no eixo X e Y, no Z não precisa. E agora ela vai ficar um pouco mais denso. Mais interessante aqui. Essa árvore aqui eu acho que não tá muito legal. Então a gente pode também mexer no weight delas também. Para cada uma dessa aqui vai ter duas das outras. Para não ficar tão predominante. Então vamos ver lá. Isso, ela ficou mais escassa. Talvez mexer aqui um pouco nas rotações. Deixa eu ver aqui. Algumas offsets. Eu vou colocar -4. E a rotação, a escala mínima vai ser 0,8 e a escala máxima vai ser 2. Acho que deu uma melhorada. Estão muito pequenininhas. E a rotação, deixa eu ver aqui, -45. Ah, -15. Aqui, 15. Não, ficou muito alto. 5, -45. Aqui, -45. Vou ficar com uma rotação aqui mais interessante. Tá com um aspecto melhor, mas tá com as cores muito vibrantes. Eu vou afastar um pouco o spline delas aqui, tá um pouco para cá. Elas já ficarem tão próximas do tempo. Atrás tá até ok. Só que a coloração delas aqui tá me incomodando um pouco, porque tá muito vibrante. A tonalidade do verde aqui da cena tá muito vibrante, do verde dela. Eu posso ajeitar no post-process, isolando a cor verde, ou direto aqui nos materiais, mas eu não vou me preocupar com isso agora. Outra coisa também que vai favorecer aqui é um Sphere Reflection. Então eu vou digitar aqui Sphere Reflection Capture. Vou botar bem no meio da cena aqui. Vou aumentar aqui o rádio de influência. Já começa a aparecer alguns detalhes. E aqui ele está capturando da própria cena em tempo real. Então eu vou aumentar aqui o brilho para 3, 5. Vou deixar 3 por enquanto. Vou buildar aqui os reflexos. Então, tá dando aquilo de novo na textura, que quem já está antigo no curso já sabe que isso pode acontecer quando o pulsar estoura. Então, eu vou trazer de novo aquele código, r.init
Full size. E eu também vou trazer um código para desabilitar todas as mensagens aqui, porque a gente não está fazendo um game, não precisa ser lembrado da performance a todo momento. Ok. Coisa que a gente consegue fazer também aqui para melhorar essa iluminação é no Skylight. Skylight está em 5, a gente pode colocar 8. Já deu uma melhorada. Ok. E para reforçar ainda um pouco mais, eu vou trazer aquela luz, aquele point light que está atrás dele, para cá, fazer uma cópia, segurando o Alt. Vou trazer para cá para frente. Só que eu vou colocar a intensidade 1 e a coloração vai puxar mais para um verde azulado, só para a gente ver um pouco mais os detalhes. Está muito alto também aqui, vou trazer mais para cá. Aqui. E vou desabilitar o Volumetric Shadows. Tá zero. E eu vou melhorar a iluminação e o pós-processamento dessa cena na próxima aula. Vamos deixar ela com um visual mais cinematográfico. Mas agora a gente já vê que tá bem bacana, tá bem interessante já o visual aqui. Mas vamos melhorar cada vez mais, somente para os ângulos que a gente definiu. Vamos colocar umas iluminações mais bacanas. E também colocar mais detalhes, beleza? Então, como desafio, basicamente você vai reproduzir essa cena, substituindo aí os placeholders que você criou na sua blocagem original. E eu vou esperar o link do vídeo lá no nosso grupo do Discord. E eu peço para você divulgar os exercícios, de preferência linkando o canal, se puder, ajuda muito. Então, no canal que você fez o exercício. E se você não faz ideia do que eu tô falando, desafio, link de vídeo, saiba que essa aula é parte de um curso sobre Unreal Engine voltada para a produção audiovisual, disponibilizado gratuitamente aqui no YouTube. E você tem direito a uma certificação. Basta enviar todos os desafios citados no final de cada aula. Mais detalhes no texto de descrição aqui desse vídeo e também no finalzinho da aula 1. Então é isso, fique esperto e vamos fazer história com a Unreal. Até a próxima.